Olá a todos, estamos aqui para começar uma série de vídeos sobre José Guilherme Melchior, que é um diplomata, crítico literário, filósofo, antropólogo, enfim, uma série de atributos que o José Guilherme Melchior tem e o qualifica como, na minha modesta opinião, o maior intelectual que esse país já produziu. Uma pessoa que infelizmente morreu muito jovem, aos 49 anos, em 1991, e deixou uma lacuna no pensamento brasileiro que até hoje não foi preenchida. Eu vou ler um texto do José Guilherme Melchior, um pequeno texto, chamado A Valentia da Erudição. Texto espetacular que está no livro dele, O Elixir do Apocalipse. O Elixir do Apocalipse, um dos seus melhores livros. Um livro publicado pela coleção Logos da editora Nova Fronteira de 1983. A Valentia da Erudição. Olga Freidenberg conheceu seu primo Boris Pasternak durante umas férias de verão na Estônia em 1910. Ambos tinham 20 aninhos e pertenciam a cultas e conhecidas famílias da burguesia judia assimilada da Rússia imperial. O jovem Boris logo se apaixonou pela bonita parenta, mas o restante de sua longa amizade compreendeu mais desencontros que reuniões. Ela vivia em Leningrado. Ele estava quase o tempo todo em Moscou. Até a morte de Olga, em 1955, travaram uma densa correspondência, cuja profundidade, humanidade, sobrepuja até mesmo o talento natural dos russos para a dramatização sentimental. Essas cartas foram recém-traduzidas para o inglês. Quando Pasternak, desde os anos 20, considerado um dos principais poetas russos, começou a elaborar o testamento de sua geração, o romance Doutor Zhivago, 1957, Olga se tornou a confidente de seus temores e esperanças. Abre aspas. Devo morrer como eu mesmo? Fecha aspas. Escrevi a ele, não como uma lembrança de mim mesmo. Ou seja, contando a sua verdade na cara do regime e sua história apologética da revolução. A situação de Olga era um pouco diversa. Ela foi toda a vida uma universitária, obscura pesquisadora em filologia clássica e teoria literária. Se a repressão recrudescia, Pasternak, consciente de sua celebridade, se refugiava em suas magníficas traduções de Shakespeare. Mas a pobre Olga teve o seu primeiro livro, A Poética do Enredo e do Gênero, de 1936, confiscado, como, abre aspas, formalista, fecha aspas. 3 semanas depois de editado, e o segundo só veio a lume numa tardia publicação póstuma. Com a deportação de seu irmão e sua cunhada para os campos de concentração, sua sorte na antiga capital se tornou ainda mais precária. No entanto, a fibra dessa mulher frágil não ficava nada a dever à dignidade de seu ilustre primo. Pressionada para manipular de acordo com os critérios revolucionários as notas de seus alunos, Olga se recusou, sem pestanejar, e atravessou o dantesco cerco de Leningrado pelos alemães, contraindo até mesmo escorbuto, sem fraquejar um só momento. Em plena fome, doença e bombardeio, aperreada pelas recriminações idiotas de sua velha mãe, a solitária solteirona conseguiu prosseguir seus estudos sobre Homero e o folclore.
Com a sensação de pungência, havemos conversar numa voz vinda das trevas dos anos 30. Entre aspas, somente uma coisa me possuiu, me apoiou e me guiou nestes dias terríveis, minha fé inabalável na tradição da erudição. Erudição virou uma palavra quase antipática entre nós. Na época de Rui e Euclides, nossas incultas classes médias tinham uma noção meio mágica, porque toda a vaga do saber, mas pelo menos não faziam como os incultos de hoje, que, sendo quase todos diplomados e até pós-graduados, sem terem adquirido o domínio de qualquer disciplina, tentam desacreditar aquilo que do fundo de sua má consciência sabem que deveriam ter recebido e conquistado. Isso para não falar daqueles ideólogos dominicais de Ipanema que, confrontados com as refutações sofisticadas de suas posições radicais, replicam alegando que os argumentos do adversário são mais eruditos do que inteligentes. Como se a inteligência, e em particular a compreensão da natureza do processo histórico, nos viesse por graça infusa, de alguma misteriosa revelação descomprometida e liberta dos fatos. Os incômodos fatos que Dona Erudição coleciona, compara e organiza. Olga Freudenberg estava usando o termo erudição em sentido nada pejorativo. Ela se referia, é claro, a uma tradição de pesquisa, de busca do saber, capaz de sobreviver no seu princípio e ideal às mais burras e cruéis injunções do totalitarismo marxista-leninista. Na mesmíssima época em que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela e tantos outros eram impedidos de publicar, do outro totalitarismo sofriam o mesmo amordaçamento. É que a nobre tradição da erudição, a livre entrega do saber, que se sabe infinitamente completável, desdobrável e corrigível, pressupõe, para prosperar um determinado meio ambiente, a moldura das instituições liberais, a sociedade onde o poder é de fato, por mais imperfeitamente que o seja, dividido e, por conseguinte, neutralizável em seu potencial de opressão. Tudo o que peço à mãe Rússia, escreveu Olga, é algo de legal e algo de comestível, um mínimo de cada. A Universidade Russa, do final da era czarista, havia sabido criar altos padrões intelectuais e Olga foi uma das primeiras beneficiárias do franqueamento dos postos acadêmicos às mulheres, trazido pela Revolução. Na verdade, veio a ser a primeira russa a ocupar uma cadeira de humanidades. De certo modo, a tragédia de sua vida reflete melhor que a biografia de um Pasternak a ignomínia do regime em que eles viveram, porque são as posições anônimas, como a de Olga, que nos dão a exata medida do logicídio ideocrático, do assassinato do espírito nas mãos do despotismo ideológico. A tradição da erudição exige que a universidade possa se premunir contra a regimentação ideológica, para que os centros de saber não se degradem em vesperos liberticidas e o próprio saber não passe a depender da desesperada excepcional bravura de alguns poucos intelectuais. Pois as Olgas Freudenbergs deste mundo só têm um defeito: costumam ser muito raras. José Guilherme Melchior.